cai em qualquer vestibular. Esse assunto, além de cair em vestibular, não sei se vocês conhecem alguém que presta concurso público, isso também aparece em qualquer prova de concurso público. Não sei se vocês pretendem prestar algum dia também. Então, é um assunto muito importante, beleza? Eu sei que tem várias fórmulas, a gente acaba não decorando todas elas, acaba se complicando depois, né, porque não conseguiu decorar. Mas, de uma certa maneira, o que geralmente cai em prova são áreas de quadrado, retângulo e triângulo. Geralmente é isso que aparece em prova. Se você tem dificuldade em decorar a fórmula, então você grava pelo menos essas. Pelo menos essas você tem que saber. Antes de eu falar sobre áreas, vocês lembram o que significa perímetro de uma figura? O que é o perímetro? Elô, Mariela? Eu acho que é a soma dos lados. Exatamente. Perímetro é a soma de todos os lados do seu polígono. Mas eu posso falar para você, né? Tá, se for um triângulo, beleza. Eu falar que esse lado é A, esse lado é B e esse lado o tamanho é C. Então, o perímetro é A mais B mais C. Beleza. Então, a soma dos lados. Mas e se fosse um círculo? Qual que é o perímetro do círculo? Alguém lembra? Porque aqui já não vale mais aquele pensamento de lado, né? Porque o círculo não tem lado, né? Tem alguma coisa relacionada com raio, não é? É alguma coisa relacionada com raio, isso aí. É que perímetro do círculo, ou perímetro da círculo... já esclarecendo. Quando a gente falar em circunferência, eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Isso é assunto de outra aula. Se eu falar circunferência, eu estou falando só da linha, beleza? Então, a circunferência, ela não tem área, porque é só uma linha. Agora, se eu falar círculo, aí sim eu estou falando dessa figura aqui, e o círculo, ele tem área, beleza? Perímetro do círculo quer dizer que eu estou querendo o comprimento da circunferência. Então, pode aparecer a palavra perímetro, ou pode aparecer, que é mais comum, comprimento da sua circunferência. Aí o comprimento é tipo isso, né? Ó, o círculo está aqui, pega uma tesoura e corta essa linha. Aí você pega e estica. Esse é o comprimento da circunferência, ou perímetro do seu círculo, beleza? E tem uma formulinha. Já vou até colocar ela aqui, ó. Comprimento é o 2π vezes o raio. O raio da circunferência está aqui. Já eu vou falar sobre as áreas também, tá? Mas o comprimento ou perímetro dessa circunferência aqui é 2π vezes o raio. E esse π é aquele 3,14 que a gente conhece. Beleza? Eu vou compartilhar com vocês agora a lista, né, que eu mandei aí no grupo, só para facilitar aqui, para não ficar perdendo tempo escrevendo muita coisa na lousa. Então, eu vou apresentar as fórmulas, e depois a gente vai fazer exercício. Vocês chegaram a olhar a lista aí no grupo ou não? Estão vendo só agora? Sim, eu consegui ver. Tá, beleza. Quem falou aí? Foi a Elô ou a Maria Laura? Foi eu, a Mari. Ah, tá. É que eu não, quando eu estou compartilhando aqui, eu não consigo ver quem está falando. Ó, então a lista, ó, Elô, não sei se você viu, ó, ela tem essa cara. Matemática, perímetros e áreas. Olha o tanto de fórmula que tem. A teoria é só essa página 1. Aí depois, ó, da página 2. Quantas páginas tem? Começa o exercício, né? Da página 2 até a página 5 são os exercícios. Eu coloquei 25 exercícios
para a gente trabalhar essa lista hoje e para sobrar bastante coisa para vocês, beleza? Deixa eu ver. Outro detalhe. Os 10 primeiros exercícios são exercícios sobre perímetro, que é bem tranquilo. Vocês vão ver que é só somar os lados, é bem tranquilão. Pode ter um ou dois aí mais difíceis aí, mas o pensamento é bem simples. O resto dos exercícios, do exercício 11, bem atual a questão, né? Até o exercício 25, são todos exercícios do Enem, que eu acabei selecionando sobre esses assuntos. E são exercícios atuais, tá? O mais antigo aqui, o mais antigo é de 2012, acho que é esse, Então, os exercícios são bem atuais, beleza? Vamos começar aqui com essa tabela. Vou dar um zoom maior aqui. Então, nessa tabelinha tem as fórmulas dos principais polígonos. Quando eu falo polígono, estou pensando o seguinte: polígono são figuras formadas apenas por segmentos de retas. Segmento é pedaço, então pedaço de reta. Então, o menor polígono, quando a gente fala menor, é em relação à quantidade de lados, tá? Então, o menor polígono que existe é o triângulo, que tem 3 lados. Não existe um polígono com menos lados do que o triângulo. Então, ele é o primeiro. Aí, o que o aluno costuma confundir, né? É o triângulo, depois é o quadrado. Cuidado, a palavra certa não é quadrado, é quadrilátero, né? Porque com 4 lados, nós temos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango e o trapézio, né? Que são figuras conhecidas, né? Claro que tem uns polígonos irregulares, tal. Pode ser um quadrilátero que não seja nenhum desses aí, mas os conhecidos que caem em prova são esses, beleza? Então, quadrilátero, depois pentágono, hexágono, heptágono, octágono e assim por diante. Decágono, com 10 lados, e assim vai. Aqui eu apresento as fórmulas do triângulo, né, que está aqui. Acompanha aí a minha setinha, né? Dos quadriláteros, que são esses, né? Quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio. E do círculo, que não é um polígono, porque polígonos são figuras formadas por segmentos de reta, e aqui é um círculo. É uma área circular, né? A outra figura que cai muito é essa daqui, o hexágono regular. Cai demais em prova esse negócio. Mas já eu vou entrar em detalhes com vocês. Então, essas são as principais figuras que a gente vai estudar hoje. Voltando para a tabela. Triângulo. Aqui tem 2 desenhos, né? Só para lembrar o aluno, vou dar mais um aqui. Triângulo, sei lá, se eu chamar esse lado de A, esse de B e esse de C, dentro do triângulo, quando forma 90 graus com o chão, a gente fala que é a altura, né? Pega o vértice, traça uma retinha que forma 90 graus aqui embaixo. Isso é a altura que está como H aqui, beleza? Essa outra figura aqui é só para lembrar o aluno que a altura do triângulo, ela não necessariamente precisa estar dentro do triângulo, né? Se eu tenho um triângulo tortinho assim, a altura dele eu tenho que pegar sempre do vértice lá em cima, traçar uma reta até o chão, formando 90 graus. Nesse caso, a altura ficou fora do triângulo, beleza? Qual que é a formulinha conhecida de área de triângulo? Tá aqui, base, que é o Bzinho aqui embaixo, né? Ou aqui, vezes altura sobre 2. E o perímetro, né, foram até as letras que eu escolhi ali no exemplo, né? A mais B mais C é o perímetro D. Se vocês tiverem dúvidas, chama no microfone aí que eu não estou vendo o chat, beleza? Quadrado. Quadrado, você tem que lembrar que ele tem todos os lados iguais. E área de quadrado é só fazer lado vezes o lado, ou seja, comprimento vezes a largura. Às vezes a gente chama assim, base vezes altura, tanto faz.
Como é L vezes L, fica L ao quadrado, ou lado ao quadrado. Essa é a área do quadrado. E o perímetro, ó, é tudo L. L mais L mais L mais L dá 4 L's, beleza? Então, esse é o perímetro que está aqui. Retângulo, característica do retângulo. Ele tem dois pares de lados paralelos, né? E eles são congruentes. Congruente quer dizer que é a mesma medida. Então, A e A, aqui é B, aqui é B. A área do retângulo é igual à área do quadrado, só que é diferente o lado, né? O comprimento e a largura. Então, fica A vezes B. E o perímetro é a mesma coisa, soma dos lados, só que não é tudo igual. Então, tem 2 As e 2 Bs. Paralelogramo. Paralelogramo a gente costuma lembrar que é o retângulo torto, né? A gente inclinou o retângulo. Então, ele é essa figura aqui. Aqui eu estou chamando de A, aqui em cima também é A, aqui do ladinho é B. A área do paralelogramo é igual a do retângulo. É comprimento vezes a largura ou base vezes a altura, só que tem um problema. A gente acaba confundindo, achando que isso daqui, ó, o Bzinho, é essa altura, né? Essa largura. Não é. Tá aqui dentro, ó. É só você pensar o seguinte. Recorta esse triângulo aqui. Recorta ele consegue encaixar certinho aqui, ó. Então, acaba virando um retângulo mesmo, né? Só que seria A vezes a altura, que é H, beleza? Então, é a mesma área do retângulo, só que tem que prestar atenção nisso. É esse H aqui. E o perímetro, 2A mais 2B, mesma coisa. Losango. O losango é esse cara, ó. Aqui, uma propriedade do losango que a gente esquece é que um losango ele tem todos os lados iguais. Pensa assim, então, que o losango é um quadrado que você apertou ele, achatou. Isso é um losango. Os lados são iguais. O perímetro, 4 L's, né? Porque vai ser tudo igual. L mais L mais L mais L. E a área dele é meio diferentona, né? Ó. É o que a gente chama de diagonal. Pelo desenho que está aqui, parece que esse tracejado é maior do que esse, né? Ó, que está em pezinho. Então, isso daqui a gente chama de diagonal maior, que é a letra D maiúscula aqui. E esse daqui é a diagonal menor, que é esse Dzinho minúsculo. Área do losango, diagonal maior, vezes a menor, sobre 2. Trapézio. A mais B mais C mais esse B maiúsculo. Aqui, ó, a gente costuma falar que essa é a base maior, por isso que o B está maiúsculo, e essa daqui é a base menor. Esse é o trapézio. Ele tem 2 segmentos paralelos, são as bases, e os outros a gente chama de oblíquos, segmentos oblíquos, são tortinhos, né? Então, aqui, ó, chamou de C e aqui ele chamou de A. Mas isso é só para dar nome para os lados, para falar que o perímetro é a soma dessas letras, beleza? Área do trapézio é base maior mais a base menor, sobre 2 vezes a altura. Mas a gente fala assim, é que acabou faltando um parênteses aqui, tá? Ó. Um parênteses aqui melhoraria essa formulinha. Mas a gente costuma falar assim, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a altura do trapézio. A área do trapézio. E aqui, a área do círculo, o que muita gente confunde é o comprimento, que é o perímetro, né? Esquece essa palavra longitude aqui, ó. Na verdade, é comprimento da circunferência, tá? Comprimento da circunferência. Então, o comprimento é a formulinha que eu falei para vocês, é do 2π vezes o raio. A gente costuma gravar assim, né? O círculo parece uma pizza, né? Então, aqui o comprimento parece a borda da pizza. E o recheio da borda é o cachupiri. Cachu, 2 em inglês, piri. Então, é assim que a gente costuma guardar a formulinha do comprimento. Só que o aluno costuma confundir com a formulinha da área. A área do círculo é π raio ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Beleza? Então, essa é a área. Agora aqui, ó.
dois caras importantes, né? Primeiro, o triângulo equilátero. Vocês lembram o que é um triângulo equilátero? O que caracteriza o triângulo equilátero? Elô, Maria Laura, estão aí? Oi. Triângulo equilátero, vocês lembram qual que é a característica de um triângulo equilátero? O que significa a palavra equilátero? Não lembro. Não? Não lembro. É relacionado aos lados? Isso. Equilátero, o prefixo equi significa igual e o látero lado. Então são lados iguais. Um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, que são essas medidas L's aqui. E, consequentemente, ele tem que ter todos os ângulos internos iguais, 60 graus. Por que 60 graus, né? Lembrando um detalhe. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Como tem três ângulos internos, 180 por 3 dá 60 graus. A área do triângulo equilátero é essa daqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Beleza? Aqui embaixo, ó, o outro polígono que eu falei que é muito importante é o hexágono regular. Hexágono, o hex aí significa 6. E o gono, ele significa ângulos, né? 6 ângulos. Se ele tem 6 ângulos, ele tem 6 vértices, ele tem 6 lados. Então, eu estou falando do polígono regular hexágono. A palavra regular significa que é tudo igual. Todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Então, o hexágono é essa figura aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Fechando em F. Esse é o hexágono. Aqui na figura, eu consigo, como ele é regular, eu consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Que é essa formulinha aqui em cima, a área do triângulo equilátero. Se são 6 triângulos equiláteros, então a área do hexágono regular faz sentido ser 6 vezes a formulinha ali de cima, ó, que é essa. Beleza? Esse cara cai demais em prova, tá? Os dois, aliás. Aqui, ó, é só para lembrar um negócio. Primeira coisa, não coloquei a formulinha da altura do triângulo equilátero, mas a altura do triângulo equilátero é essa daqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura do triângulo equilátero. Os alunos confundem com a formulinha da área. A área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A altura, que seria isso daqui, ó, que eu estou traçando aqui com a setinha, ó. Isso daqui, a altura, é L raiz de 3 sobre 2. Para guardar a área, a gente costuma falar 2, 3, 4. A área é 2, 3, 4. Beleza? Aqui é só uma relação. Se você tiver um triângulo equilátero dentro de uma circunferência, inscrito é dentro. O baricentro, que é o centro da circunferência, ele divide essa altura do triângulo equilátero em uma razão 2 para 1. Então, se a altura é 2 raiz de 3, essa partezinha aqui, ó, que é o raio da circunferência, ela é 2/3 dessa altura, que foi essa conta que eu fiz aqui, ó. Raio é 2/3 da altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Aí o raio é essa formulinha aqui. Se você não lembrar dessa formulinha, pelo menos dessa relação você tem que lembrar. O raio da circunferência é 2/3 da altura que está em vermelho. Aqui embaixo, a gente tem... Bom, a gente viu a área, né, do círculo, que é o πr ao quadrado. E aqui tem situações que envolvem círculos, né? Essa parte azul é o que a gente chama de coroa circular. A formulinha dessa área é essa aqui. Mas se você não lembrar dessa forma, não tem problema. Se você lembrar dessa daqui, que é a área do círculo. Porque essa coroa nada mais é do que fazer a área total e subtrair esse círculo menor. Você chega nessa formulinha. Beleza?
Setor circular. O setor circular, que é o pedaço da pizza que a gente corta. Isso é o setor circular. A fórmula é essa esquisita aqui, ó. O ângulo central vezes π, raio ao quadrado, sobre 360 graus. Detalhe importante é que esse ângulo tem que estar em graus. E, para finalizar, segmento, área do segmento circular é isso, ó. É esse pastelzinho aqui, ó. Então, tinha um setor, tirei o triângulo, tirei esse triângulo aqui, sobrou o segmento circular. Se o cara perguntar segmento circular, é isso daqui. Como que a gente calcula esse negócio? Se você sabe a fórmula do setor circular, é só você subtrair o triângulo. Aí você tem um segmento, que é o que está escrito aqui, ó. A área vai ser a área do setor menos a área desse triângulo ABO. Aí tá, aqui tá C, né? Mas é a ABO. Beleza? Nessa lista, nem tem exercício de todas essas fórmulas, tá? O que eu coloquei na lista é um exercício do Enem com coisas bem mais clássicas, tá? Que caem bastante. Então, esses primeiros 10 exercícios, ó. Se vocês tiverem papel e caneta aí, seria legal para vocês começarem a resolver alguns aí. Por exemplo, eu vou escolher só uns 2 exercícios desses de perímetro mesmo aqui. Vou escolher o exercício 3. E um outro. E o exercício 6. Exercícios 3 e 6. Tá, ó, bem fácil o 3, ó. Vocês estão enxergando a lousa bem? Tá muito pequeno aí? Como que tá? Dá para enxergar? Dá para enxergar sim. Tá? Então, beleza. Olha o 3. Determine o perímetro de um retângulo, sabendo que a base mede 24 centímetros e que a altura mede a metade da base. Então, você já teria que lembrar aqui que é o retângulo. É essa figura aqui. Ele falou que a base mede 24 centímetros e a altura mede a metade da base. A metade de 24, 12. Se aqui é 24 e isso é um retângulo, aqui tem que ser 24 também. Se aqui é 12, aqui também tem que ser 12. Tudo bem isso que eu fiz? Então, o perímetro, ele vai ser igual a... Eu não preciso fazer 2 vezes 24, 2 vezes 12. Eu posso somar tudo, né? Dá na mesma. Então, ficaria 24 mais 24 mais 12 mais 12. 24 mais 24 dá 48. Mais 12 dá 60. Mais 12 dá 72. Centímetros. Beleza, meninos? Alguma dúvida nesse? Não. Não. Beleza. Vou fazer o desenho aqui do 6. Olha o 6. O perímetro de um triângulo equilátero... Opa! Você já tem que lembrar que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Beleza?
Então, o perímetro de um triângulo equilátero corresponde a 5/6 do perímetro de um quadrado de 9 centímetros por 9 centímetros. Qual é a medida em metros dos lados desse triângulo equilátero? Então, o exercício está perguntando o lado do triângulo equilátero. Você pode usar a letra X, a letra L, qualquer uma. Eu vou usar a letra L. Só que você tem que lembrar que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. E ele falou que o quadrado ele tem medidas 9 por 9. Se aqui é 9, aqui é 9, e aqui também vai ser, né? E aqui também vai ser. Qual que é o perímetro do triângulo equilátero? É só fazer o L mais L mais L, né? Que dá 3 L's. Vou deixar assim. 3 vezes L. Ele falou lá no começo do enunciado que esse perímetro corresponde a 5/6 do perímetro do quadrado. Então, toda vez que tiver uma coisa assim, fração de alguma coisa ou porcentagem de alguma coisa, na verdade, porcentagem é um pedaço, né? Uma fração de alguma coisa, né? Então, se você tiver fração de alguma coisa, você tem que fazer a fração vezes aquela coisa. E o que é aquela coisa nesse caso? É o 4 vezes 9, né? Que é o perímetro do quadrado. Tá tudo bem, meninos? Eu ia perguntar de onde você tirou esse 4 vezes 9, mas aí você falou que era do quadrado. Então, Sim. é os dois juntos? Como assim? Aí as duas figuras juntas, para calcular. Isso, é porque ele fez uma relação entre elas. Ele fez, ó, ele falou que esse perímetro é igual a 5/6 desse perímetro. Então, a gente acaba tendo uma equação. Isso é uma equação do primeiro grau, né? A nossa incógnita é o L. Então, o perímetro é igual a 5/6 do outro perímetro. Então, Desculpa, professor, minha internet caiu. Ah, você não estava aí? Eu caí por uns 2 minutos. Ah, tá, beleza. Não tinha visto. É que fica a apresentação, aí eu acabo não vendo. Tá. Então, ele falou que o perímetro desse triângulo é 5/6 desse perímetro. E aqui eu já coloquei, né? Ó, o perímetro é 3L. E aqui, ó, é 4 vezes 9, ou 9 mais 9 mais 9 mais 9. Tá? Então, aqui fica, ó, 5/6 vezes 4 vezes 9 é 36. Essa parte agora vai de cada aluno, né? Tem aluno que gosta de fazer 5 vezes 36. Mas a melhor opção é você simplificar. 36 por 6 dá 6. Então, continuando essa conta aqui, ó, vai ficar 3L. 3 vezes L, né? 5 vezes 6 dá 30. 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 por 3 dá 10 centímetros. Então, o lado desse triângulo equilátero vale 10. Tudo bem? Perguntas? Da onde que você tirou esse 30? Que eu perdi. Aqui, ó. Ficou 36 por 6 dá 6. Aí eu fiz 5 vezes 6, que dá 30. Tá, entendi. Beleza? Bom, esses são os exercícios de perímetros, eu fiz 2. Estou deixando 8 exercícios aí para vocês, tá? Sobre esse assunto.
Perímetro, né? Agora vamos ver um pouquinho não, um monte, né? De exercício que envolve mais áreas, tá? Até tem exercício sobre perímetro e tal, mas do Enem, né? Só exercícios do Enem. Deixa eu olhar aqui. Minha lista fica mais fácil procurar. Vamos fazer o último exercício da lista, que é o que envolve triângulo equilátero, e é bem clássico esse tipo de desenho. Eu vou ler ele aqui com vocês, aí eu vou só colocar a minha lousa para aparecer para ficar melhor na resolução. Vou fazer o desenho aqui antes. Então, olha o enunciado. Enem 2017. Esse é um exercício clássico de triângulo equilátero, tá? A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Aí a manchete, né? Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na figura, na foto, aliás. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 metros, ou 60 centímetros, né? E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. Então, é a altura aqui da base, né? Ó, daqui até o chão, 1,30 m. O desenho representa a vista traseira do empilhamento de canos. Então, aqui ele fez uma representação ó, dos 3 tubos, né? Mas é como se a gente só visse de frente, assim. Aliás, atrás do caminhão a gente olhasse ele, só enxerga esses círculos, né? E aqui é a base da carroceria, essa tarja preta aqui. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, meio metro menor do que a altura do vão do viaduto. E ele falou para a gente considerar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Raiz de 3 é para usar 1,7. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre seu vão? Então, o Enem, como sempre, né, ele traz uma situação, ele tenta trazer pelo menos uma situação cotidiana, né? Nada mais cotidiano do que um caminhão transportando coisas pela cidade, né? Então, olha aqui o desenho. O que ele falou? Aqui seria o chão mesmo, né? Aqui é o chão. Aqui é a base da carroceria. Tem que ter 1,30 m. Aliás, tem 1,30 m aqui. Aqui estão os 3 tubos. E ele falou que a margem de segurança
para passar o caminhão embaixo do viaduto é que aqui, ó, essa alturinha tem que ser de pelo menos, né? Vou até colocar assim, ó, vou colocar aqui. Tem que ser de meio metro, beleza? Aí a pergunta do exercício é, qual que é a altura desse viaduto para passar esse caminhão aí, com a margem de segurança? Então o exercício é o seguinte, né? Ó. Aqui é 1,30 m, né? Se eu pensasse numa linha assim, ó. Aqui eu já teria 1,30. Eu já tenho meio metro aqui. Falta encontrar isso, né? Falta isso. Esse pedacinho, ó. Esse pedacinho é 0,6. Porque é raio, né? Do centro até qualquer ponto do círculo, isso é raio. Então aqui é 0,6. O nosso problema é essa altura. Aliás, aqui, ó, coisa que você tem que enxergar também nesse tipo de exercício, ó. Essa alturinha aqui, ó, isso não é o raio? Isso também é raio, né? Então essa altura aqui é 0,6, igual ao raio. Então aqui é 0,6 também, esse pedaço, ó. Isso daqui que eu estou desenhando. O nosso problema está nesse meio aqui, ó. Esse meio que é o problema aqui no exercício. Mas nesse meio, olha o que a gente consegue formar. Um triângulo equilátero. Porque aqui, ó, é raio, 0,6, 0,6. Então é 1,2, né? 60 centímetros mais 60 centímetros dá 1,20 m. Aqui é a mesma coisa, ó, 0,6, 0,6. 1,20 m. Vou colocar o 20 aqui para ficar igual ao 30. E aqui é a mesma coisa, ó. 0,6 e 0,6. Então, esse tamanho é 1,20. Então, resumindo, eu tenho 1,30 mais 0,6 aqui, mais 0,6 aqui, mais meio. Falta eu encontrar essa parte, que eu vou destacar em vermelho, ó. Isso daqui é o que a gente chama de altura do triângulo equilátero, porque é tudo 1,20, né? Então ele é equilátero. Isso é a altura, forma 90 graus. A formulinha da altura é lado, raiz de 3, sobre 2. O lado é 1,20. O raiz de 3, ele falou para usar 1,7 sobre 2. 1,20 por 2 dá 0,6. Essa multiplicação, vou fazer um rascunho aqui, ó. 1,7 vezes 0,6. 6 vezes 7 dá 42, sobre 4. 6 vezes 1 é 6, mais 4 dá 10. Tem duas casas decimais, né? O zero aqui não precisa multiplicar, porque vai dar tudo zero, né? Duas casas decimais, a vírgula eu ando, uma, duas. Então, deu 1,02. Então, a altura é 1,02 metros. Essa altura aqui que eu calculei é a altura do triângulo equilátero, beleza? Agora, a altura do viaduto, a altura do viaduto é só somar esses valores. Então, vai ser 1,30 mais esse 0,6 mais o que a gente encontrou, 1,2, 0,2, aliás, mais 0,6 aqui e mais o meio lá em cima. Essa continha, vou fazer um rascunho aqui embaixo. Com 30, 0,6, 1,02, 0,6 e 0,5.
É vírgula embaixo de vírgula, né? Onde está faltando o número, a gente acrescenta zero, ó. Está na mesma. Vírgula embaixo de vírgula, inclusive no resultado. Coloquei a vírgula ali, tudo embaixo. 0, 0, que é 2. 3 mais 6 dá 9. Mais 6 dá 15. Mais 5 dá 20. 0 e sobe 2. 2 mais 1, 3, 4. Então, essa conta deu 4,02. 4 metros e 2 centímetros, né? Vamos ver se tem alternativa. A alternativa D de dado. 4. Opa, D de dado, né? 4,02. Beleza? Tudo bem? Eu tenho o costume de mandar as fotos, né, das lousas, então eu já estou tirando a foto e mandando no grupo lá da resolução, beleza? Já está lá no grupo. Vamos ver o exercício 12. Exercício 12 agora. Exercício da placa. Então, o 12. Enem 2019. Quase não é atual esse, né? Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. 10 placas de sinalização. Não pode esquecer dessa informação nesse enunciado. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, é um exercício sobre área. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D, de 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Então, 3,14 no lugar da letra π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Resumo da história. Você tem que encontrar a área dessa placa e multiplicar por 10. Beleza? Vou fazer o desenho aqui só e já coloco a lousa toda para a gente. Caprichar um pouco nesse. As medidas.
H é 60, é tudo. O D é 40. O Pi 3,14 e são 10 placas. Beleza. Então, vamos lá. Tem que achar essa área e multiplicar por 10. Vocês lembram o que é diâmetro em um círculo ou em uma circunferência? Isso eu não sei. Diâmetro é o dobro do raio. O raio é sempre do centro da circunferência até qualquer ponto nela. Por exemplo, o raio pode ser do centro até bater aqui, ou daqui até aqui, ó. O diâmetro é o dobro do raio. É isso. Por isso que eu coloquei 40 aqui, ó. É isso tudo que vale 40. Se o diâmetro vale 40, quer dizer que o raio vale 20. Vou até destacar em azul aqui, ó. O raio é igual a 20 centímetros no caso. Beleza? Olha isso. Talvez o aluno fique preso às figuras, né? Ah, o cara deu esse círculo, então tem que calcular a área do círculo. Mas depois, como você vai calcular essa área esquisita aqui? A gente não conhece essa área. Mas o que você poderia pensar? Ao invés de calcular a área do círculo todo, ó, pega só metade dele, ó. Esquece que ele vem aqui embaixo. Pega só essa área daqui de cima. É o que a gente chama de semicírculo. Esse pastel aqui, ó, a gente chama de semicírculo. Metade da área do círculo. Então, se eu calcular essa área, o que sobra aqui embaixo para mim? Sobra um retângulo ou um quadrado aqui embaixo? Aqui vai sobrar um quadrado. Sabe por quê? Porque essa medida, o raio é 20. Então, essa medida aqui é 20, ó. Tá vendo? Se você tirar 20 daqui, ó, dos 60, aqui vai sobrar 40. Isso daqui, ó, é 40 aqui embaixo, né? Ó. Aqui é 40. Então, se é 40 por 40, isso daqui é um quadrado. Então, para calcular essa área, você tem que fazer a área do semicírculo mais a área desse quadrado. Aí a gente consegue resolver. E multiplicar por 10, né? Área total. Já vou colocar, ó, 10, ó. 10 placas vezes. Qual que é a área do círculo? A formulinha é π vezes raio ao quadrado. Só que eu quero do semicírculo. Então, é só dividir isso daqui por 2. Mais, aqui, tomar um cuidado, eu vou fazer assim, ó. Só vou calcular a área de uma placa. Eu vou até escrever assim, ó. Área de uma placa. Vai ser π r ao quadrado sobre 2, que é o  mais a área desse quadrado, ó, que vai ser
o lado vezes lado aqui, né? Vou colocar L vezes L como formulinha só. Aqui é L e aqui é L. O π é para colocar 3,14, o exercício que falou. O raio é 20, 20 ao quadrado, mais o lado é 40. Então, 40 vezes 40. Então, a área aqui, 20 vezes 20 é 400. Então, fica 3,14 vezes 400 sobre 2, mais 40 vezes 40 dá 1.600. 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes 3,14 dá 628. (628) mais 1.600 dá 2.228 centímetros. É a área, então é centímetros quadrados. Isso daqui é a área de uma placa, né? Se eu quero saber a área das 10, é só multiplicar por 10 isso daí. Aí, finalizando aqui, ó, a área das 10 placas vai ser 10 vezes 2,228, que é 22.280 centímetros quadrados. Não sei se ele deixou em centímetros, deixa eu ver. Tá tudo em centímetros quadrados. Então, a alternativa B de bola. 22.280 centímetros quadrados, B de bola. Tá tudo bem, meninos? Vou fazer o 13 agora. Treze é mais ou menos esse desenho. A, B, C, D, E. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Pentágono, penta, 5 lados, então. 1, 2, 3, 4, 5 lados, beleza. Mas eu não apresentei para vocês fórmula nenhuma de área de pentágono, né? Então a gente tem que se virar com outras coisas. Sabe-se que a diagonal é quando a gente liga um vértice a outro, né? Por exemplo, aqui ele falou do AD. Ele falou que a diagonal AD mede 50. Então, vou até tracejar ela aqui, ó. Esse tamanho aqui é 50. Beleza? Só vou colocar os 50. 50 metros. E é paralelo ao lado BC, que mede 29. Então, aqui é 29. A distância do ponto D até a AD é de 8 metros. Então, o que ele está querendo dizer é que de B
até aqui, ó, falou em distância 90 graus. Ele falou que isso vale 8. E a distância do ponto E até AD é 20. Então, do ponto E até AD, essa distância aqui é 20. E aqui é o 50. A área em metro quadrado desse terreno é igual a quanto? Já está tudo em metro, então, que a gente calcular a diária vai dar metro quadrado já. Então, esse exercício, o que ele tentou avisar para a gente? Ele tentou avisar assim. Ó, apesar de ser um pentágono, eu consigo dividir ele em um triângulo aqui embaixo e um trapézio aqui em cima, né? Área do triângulo. A área total, né? Vou colocar assim, ó, a área total dessa figura vai ser, vou até colocar os nomes aqui, ó, área do triângulo ADE, né? Área ADE mais a área do trapézio ABCD. ABCD. Vou até indicar, ó, aqui é um triângulo e aqui é um trapézio. Então, formulinha, área do triângulo AD é base vezes altura por 2. Aqui o triângulo só está de ponta cabeça, né? Mas a base seria o 50, a altura seria o 20. Não pode esquecer de dividir por 2. Mais a área do trapézio é base maior, 50, mais a base menor, que é o 29. Coloca dentro do parênteses para não errar. Vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Aí é só fazer as continhas. 20 por 2 dá para simplificar, ó, dá 10. E o 8 com 2 dá 4. 50 vezes 10 dá 500. E aqui, ó, dá 79 vezes 4. Tem que fazer a multiplicação antes, né? 79 vezes 4 dá 316. 500 mais 316 dá 816 metros quadrados. Beleza? Vamos ver se tem alternativa. Está lá a alternativa C, 816 metros quadrados. Estou tirando a foto. Meninas, então é isso. Vocês entenderam o que eu fiz? Teve muita dificuldade? Como que foi? Eu gostei dessa aula. Tá, beleza. Tenta resolver os exercícios da lista, depois, se tiver dúvida, vocês... A aula foi muito legal. Beleza, então, Elô. Obrigado, gente. Deixa eu perguntar, vocês vão assistir a aula de interpretação, que é daqui a pouco ou não? Sim. Sim. Sim? Tá, beleza, então. Então, daqui a pouco eu mando o link para vocês, tá? Para eu terminar essa gravação e começar outra, beleza? Beleza. Beleza. Falou, até daqui a pouco.
Até. Até.